Sejam bem-vindos aqui para o curso do Babel, que é um curso do Gotas. O Gotas é um curso organizado pelo GREAT, que é o nosso grupo de pesquisa, que o John lidera. E nós também temos os webinars do Citrate, são nas sextas-feiras, das 2 às 4. Nós vamos colocar agora o próximo webinar, e nós também estamos este ano com a Jota, que é a nossa jornada de tradução e adaptação, que será no final do ano, em novembro. Temos também já o site, tudo mais que o pessoal vai colocar. Sigam nossas mídias sociais, nós temos até TikTok, e para vocês ficarem sabendo de coisas sobre tradução, adaptação. Gente, desculpem, mas essa coisinha aqui que está me enlouquecendo. Então tá, ótima aula, gente, vou desligar. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Ji Yun Kim, aqui todo mundo me chama de Ji. E eu estou fazendo doutorado no programa da Letra, aqui na USP, com a tradução literária, e sou professora do curso de Língua e Literatura Coreana na FEFELESH desde 2008 também. Eu sou da Coreia do Sul, faz quase 6 anos que estou no Brasil agora. Então, vou começar. Hoje eu vou falar sobre um romance coreano que foi traduzido por mim mesma e foi publicado em maio deste ano, que se chama Atos Humanos. Na tradução português, e 소년이 온다, em coreano, cuja tradução literal seria Menino Vem. E também a questão do ritmo de Anrim Mechunique na tradução. Antes de começar a falar sobre a obra e a questão de tradução do ritmo, acho que é necessário contextualizar a publicação desse romance aqui no Brasil. Depois de ganhar uma boa recepção da outra obra da escritora Hangang, a Vegetariana, aqui no Brasil, a editora, todavia, entrou em contato comigo, sugerindo a tradução dessa obra, Atos Humanos. E, no começo, eu recusei o convite porque eu pensei que eu não estava preparada para traduzir uma obra literária à língua portuguesa, que não é a minha língua materna, em tão pouco tempo. E ainda mais é a obra que trata um acontecimento histórico muito pesado, que ainda não está bem resolvido na Coreia do Sul. Mas depois de conversar com a minha orientadora do doutorado, Maria Silvia, e com o editor que me falou que tem toda a equipe que trabalha juntos, e eu acabei aceitando, e eu fiz a tradução durante meses, entreguei a tradução e recebi a revisão de uma preparadora, eles chamam assim essa pessoa, preparadora da editora, alguns meses depois. Mas quando eu recebi, olhei a revisão, era claro que a revisão foi baseada na tradução inglesa, já que não tinha ninguém que entendia coreano, né? E a tradução inglesa era muito distante do original e da minha tradução também. Aí veio um pouco de confusão, porque eu não conseguia aceitar a revisão, porque por mais que eu tentei entender, para mim era a tradução do inglês, não a revisão, e a editora pediu para eu revisar a revisão e explicar por que eu não podia aceitar cada parte, que era basicamente todas as linhas da obra. Então, eu fiz a revisão da revisão por mais que um mês, daí, né, no final, felizmente, a editora aceitou a minha tradução e foi publicado assim, através dessa confusão um pouco. Nessa jornada que eu não esperava, na revisão da minha tradução, né, ou seja, a revisão da tradução do inglês, eu acabei percebendo quão diferentes podem ser as traduções da mesma obra e na necessidade de argumentar ou justificar a minha tradução para a editora, consegui entender melhor o conceito do ritmo de Anrim Mechunique, que eu estou pesquisando na minha tese de doutorado. Então, a minha apresentação vai se
desenvolver em comparação das duas traduções, a minha e a inglesa, traduzida em português, né, pela editora, que eu recebi. E, na verdade, eu ainda estou elaborando esse assunto da minha tradução, então é um trabalho que ainda está no processo. Bom, então eu falei bastante sobre o contexto da publicação do livro. Aqui tem a breve apresentação sobre a escritora Han Gang, para quem não conhece ela ainda. Ela nasceu em 1970 na cidade de Gwangju, onde o massacre que o romance Atos Humanos, né, que eu vou falar, trata. O romance trata, né, que esse massacre aconteceu nessa cidade e também é a minha cidade natal. E começou a sua vida como escritora, como poeta em 1993 e até agora publicou 8 romances, 3 novelas, 22 contos e poemas. Ela já era dos escritores mais lidos e renomados na Coreia, mas a sua fama estourou quando ela recebeu o Prêmio Internacional Man Booker em 2016 com A Vegetariana, que a professora Carol pesquisou no seu mestrado, né? Suas obras tratam insistentemente a violência humana, que é o tema universal, através das cenas atuais e históricas da Coreia do Sul. Bom, aqui a capa do livro em coreano, né? O título da obra em coreano é 소년이 온다. A tradução literal seria Menino Vem, como eu falei, mas como a tradução inglesa pegou o título de Human Acts, muitas traduções em diferentes idiomas seguiu a tradução inglesa e em português virou Atos Humanos. O livro foi traduzido até agora em 26 países diferentes. São as capas das traduções em diferentes idiomas e, pela curiosidade, quando eu estava montando ontem essa apresentação, eu coloquei os títulos no Google Tradutor e só os 4 países, 3 asiáticos, Taiwan, Japão, Mongol e mais um Turquia, colocaram o título como Menino Vem. E o resto era parecido com Atos Humanos ou Vivos e Mortos, mas não era o Menino Vem. Só esses 4 países pegaram o título, né, no sentido de Menino Vem. Não cabe aqui, né, mais uma pesquisa sobre esse fato, mas acho que seria interessante o tema na área do sistema da tradução ou o mercado editorial em relação às obras traduzidas, especialmente a literatura marginalizada como a literatura coreana, né, mundialmente. Então, quem tem interesse, eu acho que seria uma pesquisa interessante. Bom, eu vou falar sobre o título mais tarde com a relação da tradução. Ixi, fechou. Aqui tem a capa da tradução aqui no Brasil e a introdução do romance que eu peguei no mercado editorial. Em maio de 1980, na cidade sul-coreana, Gwangju, o exército reprimiu um levante estudantil, causando milhares de mortes. O evento de trágicas consequências foi transfigurado nesta ficção extraordinária, poética, violenta e repleta de humanidade, construindo um mosaico de vozes e pontos de vista daqueles que foram afetados. Atos Humanos é a demonstração dos poderosos recursos literários de Han Gang, uma das autoras mais importantes da cena contemporânea. Bom, eu coloquei aqui uma breve explicação sobre o acontecimento de 18 de maio, que é o fundo histórico do romance, né?
O massacre de Gwangju, que Gwangju fica aqui no sul da Coreia, Coreia do Sul, né? Também conhecido como Movimento Democrático de Gwangju, Gwangju Minjua Undong, foi uma insurreição popular ocorrida na cidade de Gwangju, Coreia do Sul, de 18 até 27 de maio de 1980. As estimativas sugerem que poderão ter morrido até 600 pessoas. Durante este período, os cidadãos revoltaram-se contra a ditadura de Chun Doo-hwan, o então presidente militar, e tomaram o controle da cidade. Durante o discurso da revolta, tomaram armas para se oporem ao governo, mas foram contidos pelo exército sul-coreano. O acontecimento é por vezes chamado 5.18, em coreano, né, que significa a data do começo, em referência ao dia em que começou a revolta. Durante o mandato de Chun Doo-hwan, o incidente foi retratado pelos meios de comunicação como se fosse uma revolta inspirada por simpatizantes comunistas. Em 2002, foi estabelecido um cemitério nacional e um dia de comemoração, bem como diversos atos para compensar e restaurar a honra das vítimas. O massacre de Gwangju é visto na Coreia do Sul tanto como um movimento de democratização ou uma revolta. Então, o 5.18 não está acabado justamente porque ainda tem as pessoas que olham o evento como uma revolta que foi manipulado pelo então governo, a ditadura militar, e os políticos que ainda não pagaram o seu preço adequado pelo assassinato de cidadãos inocentes. Aqui eu preciso ressaltar que o romance, sim, obviamente, trata esta tragédia da história contemporânea da Coreia, mas não está preso no evento histórico, ou seja, não está documentando o que aconteceu, ou seja, a obra está sendo obra literária, que a sua linguagem não está presa em uma ideologia. O livro é mais sobre a violência humana, que é difícil compreender, e, ao mesmo tempo, a dignidade humana, que se mantém no meio dessa absurda violência, e os dois lados humanos que parecem impossíveis coexistir, mas existem. Aqui, coloquei como o livro é composto, né? Que com 6 capítulos e um epílogo no final. E cada capítulo conta a história de um personagem, mas todos eles participaram do levante, o 5.18, com papéis diferentes. E cada capítulo é narrado pela voz diferentes também. Primeiro capítulo, Passarinho, é o capítulo que narra o que os personagens passaram no 5.18, com a história central do menino Dong-ho, que é o menino do título do romance. É narrado pelo narrador-escritor, mas com uma voz de quem tem intimidade com o menino Dong-ho, mesmo não sendo personagem. Preciso explicar que em coreano tem várias maneiras de chamar você, dependendo da relação social, etária, hierárquica e emocional. Aqui, que uma das maneiras de chamar você, que significa, que é usado para descrever o Dong-ho, como se, o menino, né, o Dong-ho, como se fosse a palavra pertence exclusivamente a ele, mas, na verdade, significa a você, que eu optei traduzir tu. Mas não tem tempo para explicar tudo isso, então eu vou passando, né? Segundo capítulo é sobre o amigo do Dong-ho, que morreu na bala de um soldado, e é narrado pelo próprio o amigo, que se chama Jong-dae, mas depois dele morrer. Então, um espírito de Jong-dae narra essa história do segundo capítulo. E terceiro é sobre uma personagem, Kim Moon-soo, que na época do massacre estava no último ano de um high school, que o sistema escolar é diferente na Coreia.
E a história é contada pela voz escritora, a voz omnipotente do escritor. O quarto, Ferro e Sangue, é sobre Kim Jin-soo, que é a voz, e narrado pela voz de um personagem que não tem nome, não aparece o seu nome, mas ficava na mesma cela com Kim Jin-soo depois de ser preso por causa da participação do Levante. O quinto, Pupila de Noite, é narrado pelo narrador-escritor, que usa outra palavra, 당신, que significa você, para referir essa personagem. O último é da mãe do Dong-ho, pela sua própria voz, só que com acento, com sotaque forte da região Gwangju, da cidade de Gwangju. Eu precisava explicar sobre essas vozes, diversas vozes que aparecem aqui no livro, para depois explicar sobre a questão de tradução, né, em comparação com a tradução inglesa e a minha tradução. Desapareceu, né? Peraí. Aqui, antes de ver os trechos da obra e a comparação das traduções, né, eu gostaria de falar sobre o ritmo da linguagem da obra e o conceito ritmo do anime Shonichi, para a gente poder observar e pensar na questão da tradução, não só para ver a diferença, mas para entender o sistema e a estratégia de cada tradução. O ritmo da linguagem do Atos Humanos, mesmo sendo diferente, o narrador de cada capítulo tem um certo ritmo que permeia e leva a obra, e a força peculiar da linguagem que propele as narrações. E o ritmo e a força da linguagem da obra, ao meu ver, se derivam da anestesia forçada pela experiência extremamente traumáticas dos personagens. As linguagens deles são friamente calmas, congeladas, duras, pesadas, solitárias e abstidas. A força e o ritmo da obra nasce na distância abismada, na tensão sufocante entre essas linguagens frias das narrações e o conteúdo violento e severo das experiências históricas que os personagens carregam. Então, a tensão entre essa linguagem simples e fria e calma e o conteúdo pesado, violento, cruel, essa distância entre duas coisas que geram a tensão e a força da linguagem que leva ao ritmo da obra. Agora, eu acho que preciso, pelo menos, esclarecer um pouco do que eu estou falando sobre o ritmo. Não cabe, né, aprofundar muito, mas eu coloquei algumas ideias, a definição e explicação sobre o ritmo do Meshonic. Bom, estamos falando do ritmo de uma prosa, porque Atos Humanos é um romance, então o ritmo aqui não pertence somente aos versos. Meshonic, o linguístico, né, define o ritmo como a organização do movimento das palavras. É o ritmo como organização do movimento do discurso e não como alternância binária do mesmo e do diferente, segundo a definição clássica do signo, dentro do contínuo de ritmo, sintaxe, prosódia, combinando todos os ritmos, ritmo pulado, ritmo final, ritmo posicional, ritmo repetitivo, ritmo prosódico, ritmo sintático. O que é importante do ritmo de Meshonic não está nessas ferramentas que criam o ritmo que a gente costuma entender da definição clássica ritmo, que em geral tem a ver com a métrica de versos. O ritmo do Meshonic é a organização das palavras que gera a força que propele a linguagem
irredutível da obra dentro da rede de significação, atividade de significação e relação das palavras e das frases. Lembrando desse ritmo do mechanique, o ritmo do romance, vou tentar discutir um pouco sobre a questão do ritmo com os trechos da obra. Primeiro, a questão do título. Eu sugeri para a editora, né, para colocar o título como Menino Vem, na tradução de português brasileiro, mas infelizmente não foi aceito, então saiu como Atos Humanos. Bom, vou pensar aqui sobre o título, Menino Vem. Primeiro, menino. Esse menino, o mesmo que não esteja escrito em nenhuma parte da obra, podemos saber, os leitores podem saber que o menino do título refere o Dong-ho do primeiro capítulo. Fora do primeiro e o último capítulo, o resto do capítulo trata a vida de personagem diferente, anos depois do massacre de Gwangju. Ou seja, não trata a história que se relaciona diretamente com o Dong-ho, mas o menino, o Dong-ho, está presente persistentemente como um fantasma ou espírito vagando na vida dos personagens. E entre as palavras, entre as linhas, e nas respirações dos personagens, apesar de diferentes formas da vida de cada um. Então, o menino aqui não refere somente ao personagem Dong-ho, mas é um símbolo de todos os seres que foram assassinados pela autoridade no evento Will-Pal e todas as vítimas de violência humana. E que o menino é um símbolo que faz os personagens relembrarem e reviverem o massacre, por mais que tentem esquecer. Já chegou, eu marquei o tempo, mas posso continuar? Sim, Di, pode continuar, sim. Né, que o símbolo, né, um ser, um espírito que faz os personagens relembrarem essa experiência, né, por mais que tentem esquecer. Então, o menino é o eixo da obra, o espírito de Will-Pal, 18 de maio, e é espírito irrecuperavelmente machucado uma parte machucado dos personagens da ópera. E o Vem, né, que está no presente, simboliza que mesmo que o evento histórico Will-Pal aconteceu no passado e acabou no passado, no ano de 1980, não é algo terminado, mas ainda está presente no mundo de hoje, nas memórias e nas vidas das pessoas, e também está acontecendo em todo canto do mundo, em formas diferentes, onde acontece a violência humana. Então, o menino tem toda essa significação ao longo da obra, só que não está explícita, que aparece ao longo do romance no ritmo, na força da linguagem, né? Mas, na tradução inglesa, os nomes dos personagens estão colocados nos lugares onde os pronomes pessoais estão usados, referindo os personagens, como eu expliquei um pouco na apresentação dos capítulos, né? Tu, você, ela. O narrador usa esses pronomes pessoais em vez de usar o nome direto dos personagens, mas na tradução inglesa ela colocou de volta esses nomes. Especialmente o nome Dong-ho, o nome de Dong-ho menino, que é o menino do título, no livro original não é usado propositalmente ao longo da obra, tipo, obviamente está evitando colocar esse nome, mas a tradução inglesa traz de volta esse nome, né, a superfície
até na boca de um narrador personagem que nem saberia o nome dele dentro da realidade da obra. Porque o Tonho é o nome que os personagens e os narradores não conseguem chamar ou colocar na boca, pelo seu peso. E assim como o Gwangju, o nome da cidade, muitas vezes o nome da cidade não é evitado a ser falado e ela usa muitas vezes aquela cidade, porque ainda não tem cabimento, não tem coragem ou não tem cabimento de falar esses nomes. Mas na tradução inglesa, né, todos esses nomes estão de volta diretamente, provavelmente para esclarecimento, né, da tradução. Essa escolha da tradução inglesa, que pode ser descrito como explicativa, esclarecedora e documentativa, ao meu ver, né, na minha opinião, apaga a força da linguagem da obra que é gerada pelos que não foram falados, não pelos que foram falados. Então, o ritmo dessa obra, especialmente essa obra, o ritmo da linguagem é criado pelos que não são falados, entre as palavras, entre as linhas, pelos nomes que não foram falados, não foram aparecidos, né, no processo da narrativa. Mas na tradução inglesa, tudo está claramente colocada, né, explicada. A significação do menino, o menino vem, vai se revelando no contínuo, aos poucos, no ritmo da linguagem da obra, enquanto as coisas que não foram faladas se relacionando e criando uma tensão. Por consequência, esse título, Menino Vem, realmente não faria sentido na tradução inglesa que insistiu a falar tudo. Então, de certa forma, a tradução inglesa achou o título de Atos Humanos, que é mais direto e mais documentativo e combina mais com essa obra, né, essa tradução inglesa. Só que minha tradução foi longe dessa tradução inglesa e eu acho que é uma pena que a editora não aceitou a minha sugestão, mas, enfim. Ixi, fechei de novo, desculpa, pessoal. Aqui, eu coloquei trechos da primeira parte do terceiro capítulo, né, onde a protagonista Kim Eun-suk, uma das meninas que participou no evento, limpando cadáveres, agora que, na hora de narrativa, que trabalha numa editora que publica os livros proibidos da regime militar, e ela leva 7 tapas por um policial que interroga ela sobre o paradeiro de um tradutor que traduziu um livro contra a ideologia do governo. Eu esqueci de falar sobre o sintaxe, né? Então, no ritmo de Mechonic, né, na tradução ou na linguagem da literatura, a questão de sintaxe é importante no sentido de que ela decide o acento da frase que participa de criar o ritmo, né? Não sintaxe como uma forma, mas ela decide o acento semântico, o que cria o ritmo o singular da obra, né? Aqui, então, é bem no começo do capítulo. Eu vou ler em coreano para vocês sentirem como é que é em coreano, né? 7대의 뺨을 그녀는 이제부터 잊을 것이다. 하루에 한 대씩 일주일 만에 잊을 것이다. 그러니까 오늘이 그 첫날이다. E eu traduzir os 7 tapas. Ela esquecerá a partir de agora. 1 tapa por dia. Esquecerá em uma semana. Hoje é o primeiro dia. E inglês, né, mas traduzido em português pela editora,
Agora começa o processo de esquecer os 7 tapas. Uma tapa por dia e tudo estará acabado em uma semana. Hoje é o primeiro dia. Eu marquei em cores diferentes para vocês perceberem as palavras equivalentes em coreano e português, né? Aqui, 일곱 개 뺨을 significa 7 tapas, e aí, em cor amarela, eu marquei o verbo 잊을 것이다, esquecerá, né? Que é repetido na segunda frase. Então, em coreano, a ordem básica de uma sentença é sujeito, objeto e verbo. Né? Em português, sujeito, verbo e objeto, né? Mas aqui, nessa frase, a escritora inverteu a ordem de objeto. O objeto veio no começo da frase, que não é uma frase básica, então, o acento, essa sintaxe, né? Essa mudança da ordem, acaba dando o acento no objeto que é 7 tapas. Em coreano, já em ordem não básica. E daí, eu pensei que esse acento que o ritmo criou, essa sintaxe criou, é importante, porque 7 tapas, além de dar uma ênfase, né, dinâmica, 7 tapas é um símbolo de violência de uma autoridade dentro dessa história do capítulo e a obra inteira também, porque ela levou 7 tapas sem, né, só porque ela não sabia responder onde parou esse tradutor, né, pelo um policial. E daí, a segunda coisa é que essa repetição de 잊을 것이다, né, esquecerão, esquecerá, que na tradução inglesa não desapareceu, né? Essa esquecerá é importante também, junto com essa voz ativa da frase, que ela esquecerá, enquanto a tradução inglesa, ela decidiu colocar em voz passiva, né? O sujeito mudou, e daí apagou toda essa ênfase no sujeito, porque ela é uma personagem que continuam vivendo depois do massacre de Gwangju, e ela sabe muito bem, pela sua própria vida, que a violência que cada um passa não tem como um outro substituir o papel de lidar com a sua própria experiência. Então, ela que vai ter que lidar com essa experiência que ela viveu, e ela sabe disso, então, essa ênfase de ela vai esquecer, não por causa da repetição no sentido do ritmo, porque repetiu, então tem mais ritmo, mas nesse sentido, né, nessa semântica também é importante, mas na tradução inglesa, isso foi apago, né? E além da simplicidade das frases, né, que eu expliquei várias vezes no começo, quando eu expliquei sobre o ritmo da linguagem da obra. Eu vou encurtar. E o último aspecto que eu prestei atenção, né, na revisão da revisão, é sobre a pontuação, especialmente o reticência, né, que que simboliza o silêncio, né? Esse trecho aqui é do 5º capítulo, né, sobre a personagem Im Sun-ju, que também participou do evento junto com os outros personagens, que agora trabalha numa ONG de meio ambiente, né? Que essa cena um colega pergunta para ela sobre uma amiga antiga dela que era ativista, né? É ativista e está morrendo por causa do câncer, e faz tempo que ela não conversou com ela, porque o conflito principal é entre ela e a antiga amiga, por causa do passado, que eu não vou falar para vocês lerem, porque vai ser um spoiler.
Enfim, e daí ela responde, né? É que um colega pergunta para ela, então, essa ativista amiga, né, que é uma legenda da história do ativismo na Coreia, você é próximo dela, né? Aí ela responde, 친하다기보다는 당신은 신중하게 대답한다. 오랫동안 도와주셨어요, 저를. Bom, aqui em coreano, bom, a minha tradução foi: não é que a gente seja próxima. Você responde com prudência. Você significa ela. Ela me ajudou por muito tempo. Então, as primeiras e terceira linha é fala direta da personagem, a segunda linha é a narrativa da narrador, né? E aí, como foi publicado? Só mudou essas linhas, né? Que eu queria que a linha, esse formato, né? Colocação da frase fosse assim, cada frase, cada linha, mas a editora mudou assim, tudo em uma linha. E com essas, como que fala isso? Entre esse sinal, Aspas. né? Entre aspas. Aí é em inglês. Não é que a gente seja próxima. Você responde com prudência, consciente de uma amizade que não pode mais reivindicar. Mas ela me ajudou bastante por muito tempo. Bom, então a gente pode ver que aqui na tradução inglesa, que tenta esclarecer as coisas, né? Mudou essa reticência para essa parte que não estava, né, escrito no original, né? E essa reticência virou consciente de uma amizade que não pode mais reivindicar né? Que foi adicionado pela editora, pela tradução inglesa. Mas a reticência da fala da personagem do trecho aqui, o silêncio dela, na verdade revela muitas coisas sobre a personalidade dela, a relação e as histórias partilhadas entre ela e a amiga, né, abordada na conversa, e o seu remorso e a magoa profunda da vida violentada pelo governo militar, entre as milhares de outras coisas que os leitores podem imaginar e participar ativamente dentro do mundo da obra. Na experiência da leitura, é muito aberto para os leitores imaginarem, sentirem, pensarem, né? Mas a tradução inglesa mais ou menos prendeu, né, esse mundo aberto e infinito do silêncio, da reticência, em uma única interpretação, que é sobre amizade perdida. E o mas, essa palavra de ligação mas, que não está no original, né, entre não é que a gente seja próxima, e ela me ajudou por muito tempo, essas duas, né, frases, entre essas duas frases da fala da personagem, tem muitas emoções cruzadas no momento da fala dela. Mas colocando mais nesse espaço de intervalo, a fala dela virou uma tentativa de justificação sobre a amizade e só, limitando a leitura em uma lógica só, que né, contrário, né? Aqui a gente pode ver que o valor do silêncio no ritmo e no signo é totalmente diferente. No ritmo, que só pode ser pensado no contínuo, o silêncio muitas vezes afeta mais do que as palavras na criação do ritmo, pela sua natureza de ambiguidade e infinidade, que abre muitos caminhos em cada leitura. Enquanto no signo, que né, simples, falando simples, combinação de significado e significante, silêncio tem zero valor, porque silêncio significa ausência de significante, e onde não tem significante, não tem significado. Então, eu queria abordar sobre a tradução focada no ritmo e focado no signo, a diferença entre as duas opções,
mas eu acho que aí vai estender muito. Eu vou parar aqui, mais ou menos. Então, é isso que eu preparei. Muito obrigada. 감사합니다. Olha, eu não estou vendo ninguém aqui, então eu vou abrir, eu vou fechar. Uhum. Tem uma pergunta aqui do Max. Ele está perguntando se nesse trecho que você acabou de falar, se a pontuação no coreano, que é assim mesmo, sem as aspas ou outros sinais para representar a fala, ou está em comum mesmo nesse trecho do livro? No livro original não tem nenhum, entre aspas, nem sinal, não diferencia entre a narrativa do narrador e as falas diretas. Às vezes, ela é colocada no, como que fala aqui, assim, ó, a Itálico. fonte deitada, itálico. Mas não tem, as vozes são muito misturadas no original. Mas até isso eu não consegui convencer a editora, porque... Então, isso seria uma especificidade dessa obra estilística, né? Não é uma coisa que o coreano seja assim. Isso, porque a gente tem, entre aspas, também, a gente usa às vezes, mas é a escolha da escritora para não usar. Então, eu acho que não é que por acaso que ela não usou. Isso gera um outro tipo de ritmo, né? Que mistura das vozes dos personagens e o narrador, aliás, ainda mais quando o narrador não é personagem, parece escritor, mas ao mesmo tempo ela narra como se conhecesse os personagens. Então, essas, né, vozes misturadas, né, que tem a ver com essas pontuações, né, que também é um elemento importante no ritmo de Mechanique. Como que eu posso ver vocês? Eu acho que você tem que ir no Zoom e parar de compartilhar a tela. Em algum lugar deve ter um botão para isso. Tá. Não sei se alguém sabe indicar melhor onde que é esse botão. Mas enquanto você vai fechando aí, esses trechos que você colocou no inglês, foi você que traduziu para o português com base na tradução da Deborah Smith? Não, é da editora, né? Não, então, isso eu recebi de uma preparadora que eu não conheço, da editora Todavia. Eles que me mandaram e, tipo, depois de 2 páginas eu consegui saber que era a tradução da inglesa, porque realmente é outra obra, que eu trouxe só alguns trechos, mas imagina, cada linha muda baseando nessa estratégia, né, mais explicativa e esclarecedora, realmente a obra muda para atos humanos, do menino vem para atos humanos. Então, acho que isso responde o comentário que a Cássia fez, porque ela sugeriu colocar em inglês mesmo o texto, mas é que a questão é que não era o texto em inglês da Deborah Smith, era a tradução dessa preparadora, né? Eu até pensei em pegar os trechos da tradução inglesa, mas eu queria, né, ao mesmo tempo mostrar a realidade que eu passei no mercado editorial e, né, para quem tem interesse de novo, essa hierarquização da literatura de cada país e como funciona, né, a tradução que a gente estuda como, né, no mundo acadêmico e a tradução que aparece no mercado, né, é muito diferente, né, que foi a minha primeira experiência, então foi um processo meio abalador para mim, mas eu aprendi muita coisa. Acho que é muito importante você compartilhar isso. E o Alexandro, ele fez uma pergunta que eu vou ler aqui, tá bom? Gostaria de saber se a professora chegou a sugerir notas de rodapé, prefácio ou algum tipo de paratexto para explicar opções de tradução dela ou para apresentar contextos a respeito dos fatos narrados. Então, quando eu entreguei a minha tradução, eu coloquei um monte de rodapé. E, aliás, aqui tem, né, no livro, né,
tem alguns, no começo principalmente, né, no primeiro capítulo, onde aparecem os nomes dos lugares principais, onde, né, os eventos principais do massacre aconteceram, né? E aí ele, por exemplo, um ginásio de governo da província, essas coisas, eu insisti em manter o nome em coreano, porque agora, esses lugares, nomes desses lugares, em relação ao evento histórico, né, dessa tragédia, virou um nome simbólico, não só um nome que pertence a qualquer instituto. Então, esse eu consegui e tem rodapés aqui, mas o título não tinha chance. Eu me sentia invisível nesse processo. Então, para fechar, eu vou ler essa pergunta da Márcia. Essa experiência com a editora seria uma tentativa de pasteurizar a tradução para um único modelo, no caso, o modelo estadunidense? Olha, eu acredito que eles não estão tentando uniformizar ou transformar tudo em uma voz como estratégia, sabe? Mas eu acho que isso é um resultado de alguma coisa, mesmo que não seja a intenção da editora ou do mercado editorial, eu acho que isso, infelizmente, acontece de maneira muito forte aqui no Brasil, eu acho. Infelizmente, mas eu não posso falar que eles têm essa tentativa de, né, dominar todas as literaturas marginalizadas numa forma, na hegemonia ou do inglês, né, idioma inglês, mas eu acho que isso obviamente está acontecendo como um resultado das outras intenções, provavelmente para vender melhor, que fica mais fácil, menos estranho, mais familiarizado. Mas isso é uma pena porque nós leitores, né, que eu acho que a gente que perde a chance de viver um novo mundo literário. Obrigada, Edi. Acho muito importante você falar de todo esse processo, além de compartilhar com a gente a sua tradução, que eu achei que ficou lindíssima. E eu amo muito esse livro e gostei muito de ler a tradução da Edi, então eu recomendo demais para todo mundo que possa ter ficado interessado com essa fala. Obrigada. E sim, a Loiane falou, a tradução de vegetariana também foi assim, sim, a mesma editora, né, no caso. Algum comentário sobre a vegetariana? Você quer falar alguma coisa sobre a vegetariana? Sobre qual aspecto, né? Então, o livro mais né, famoso, né, dela, que eu acho ótimo. E a Carol que pesquisou, né, a obra. Eu estou fazendo pesquisa, eu estou, né, estudando outro livro dela sobre a linguagem, né, que se chama Aula de Grego, que eu recomendo também, um dia vai ser publicado, né, talvez no ano que vem. Mas quem estudou a vegetariana é a Carol. Sim, a vegetariana foi o assunto da minha dissertação de mestrado, e acho que com certeza tem muitas similaridades no caso, mas a diferença é que com Atos Humanos, a Edi, ela realmente insistiu e se esforçou muito para conseguir fazer o caso dela, digamos, né? O que às vezes não acontece, às vezes o tradutor nem tem essa possibilidade, né, de fazer isso, que foi uma batalha mesmo. Mas é isso, e acho que se alguém mais tiver alguma pergunta sobre isso, pode também ir fazendo e a gente vai vendo depois ou no final da aula, porque eu acho que as perguntas são a parte mais interessante
para a gente poder trocar um pouco as ideias, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela, porque a ideia hoje foi que a Edi ia trazer isso sobre prosa, e ela trouxe da própria experiência dela como tradutora, e eu ia falar um pouquinho sobre tradução de poesia coreana. Só um minutinho para eu compartilhar a tela. Ok. Espera só um pouquinho. Então, hoje, para falar para vocês, eu sei que tem algumas meninas do coreano que eu já vi que estão aqui, e talvez também tenham algumas pessoas que fizeram o curso em abril, que eu e a professora Yun fizemos sobre Isan, então também vão conhecer um pouquinho desse assunto. Vocês receberam os poemas que eu enviei? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler os poemas. Sim, recebemos. Ok, ótimo. Então, a minha ideia para essa parte da aula é que vocês possam comentar o que acharam, como sentiram, que diferenças perceberam entre os textos. Então, se vocês puderem ir comentando, isso seria bem interessante. E aí, para falar hoje, dentro da poesia do Isan, eu peguei especificamente a temática do espelho, que é uma temática proeminente na produção do autor. E aqui nessa capa eu coloquei uma ilustração do Isan, então também fica a curiosidade. O Isan, na verdade, o sonho dele era ser pintor, e ele tem algumas ilustrações que eu gosto bastante. Vou pular essa parte por causa de tempo. Então, hoje, eu vou falar sobre essas 3 publicações. Vou usar, na verdade, textos vindos dessas 3 publicações. Cronologicamente, a primeira delas é a tradução de Isan para o Brasil, que foi traduzida pela professora Yoon Jang-im e publicada pela Perspectiva, que é a única que eu tenho físico, né? Que é esse livro aqui. Que é uma edição bilíngue e que traz todo o Olho de Corvo, que é a obra-prima poética do Isan, que eu vou comentar depois, e além disso, alguns outros poemas e também contos, e também alguns estudos. Então, é um livro bastante completo, que traz uma variedade de obras do Isan. E aí, a outra publicação foi... Tá, por favor, maximize o tamanho da tela, ok. É que eu tô com o chat aberto, então eu vou só aumentar um pouco e ver se melhora, porque eu ainda queria ver o chat. Só um minutinho. Melhorou? Daí me digam se só assim já tá bom ou se eu preciso realmente, de fato, maximizar tudo. Mas eu gosto assim que eu consigo ver o chat do lado. A segunda das traduções foi publicada em 2003 na Espanha pela Verbum e foi traduzida por Wang Baibach e inclui toda a Vista de Cuervo, ou Olho de Corvo, né, como foi traduzido para o português, e outros poemas, e seria a poesia completa de tudo que o Isan escreveu em coreano, esse livro. E o último e mais recente foi publicado em 2020 e se chama Isan Selected Works. Então, esse livro de 2020, acho que ele é o maior de todos esses 3, em termos de grossura do livro mesmo, e é o único que não gira em torno do Olho de Corvo, mas ele inclui o Olho de Corvo completo e mais uma outra variedade de poemas. Ele foi traduzido pelo Jack Jang e a Dong Mi-che, que são tradutores do coreano para o inglês, e a Sawako Nakayasu e a Joelle McSweeney, que são tradutoras do japonês para o inglês, que não foram poemas, no caso, que eu selecionei aqui, porque eu estudo literatura coreana, mas o Isan escreveu na época de colonização japonesa sobre a Coreia, então ele também tem uma produção em japonês, que é traduzida nesse livro. E a Dong Mi-che é a editora também.
E para começar, eu peguei o poema que se chama Espelho. Então, a seleção mais óbvia dentro do tema espelho é o poema chamado Espelho. Então, eu vou ler primeiramente ele em português e depois eu queria saber um pouco das impressões iniciais de vocês sobre esse poema. Então, se alguém quiser já digitar no chat, seria legal. Espelho. Não há som dentro do espelho. Não deve haver nenhum outro mundo tão silencioso assim. Dentro do espelho também tenho orelhas. Duas pobres orelhas que não entendem o que eu digo. O eu dentro do espelho é canhoto. Um canhoto que não responde ao meu aperto de mão, que não conhece o aperto de mão. Eu não consigo tocar o eu do espelho por causa do espelho. Mas se não fosse pelo espelho, como eu teria ao menos conhecido o eu do espelho? Eu, no momento, não tenho espelho, mas dentro do espelho há sempre o eu do espelho. Não sei muito bem, mas deve estar absorto em algum trabalho canhoto. O eu do espelho é bem o oposto de mim, mas também se parece muito comigo. Ressinto-me mesmo de não poder me preocupar e diagnosticar o eu do espelho. Eu imagino que uma das primeiras coisas que salta aos olhos quando vocês se depararam com esse poema é que ele está separado silabicamente, certo? Eu queria saber o que vocês acharam disso, se isso foi confuso, se isso dificultou a leitura, ou se, por exemplo, quando a gente se depara com isso, será que foi publicado assim mesmo, assim? Será que, não sei, vocês quando estavam lendo, pela primeira vez, vocês estavam lendo assim, não há som dentro do espelho, ou não? Como foi, sabe? Como é essa experiência? Isso causou uma dificuldade que foi desconfortável ou causou uma dificuldade que vocês acharam interessante? Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa questão. Se alguém tiver comentários, por favor, pode digitar. E até por uma questão de tempo, eu não vou ler os outros poemas, mas eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, aqui a falta de espaço da tradução. A Aline falou que deu um incômodo a ler. Então, deixa eu mostrar primeiramente a tradução do espanhol. A Márcia falou uma dificuldade interessante, a Tânia, achei estranho no início, mas interessante porque exigiu uma real atenção. É verdade. Então, aqui no espanhol, eu não vou ler o poema, mas como vocês podem ver, não tem essa separação silábica, e a mesma coisa acontece no inglês, então não tem essa separação silábica. E aí, a gente vê o poema em coreano, que está aqui, ou aqui, que é uma versão mais parecida graficamente com o que foi publicado no original, né? Uma coisa que vocês podem perceber aqui é que não tem espaço nenhum entre as sílabas. Então, para falar disso, eu vou precisar comparar um pouco a escrita latina e o Hangul, que é a escrita coreana. O Hangul é silábico, então cada uma dessas sílabas aqui, vou fazer assim, então cada um desses caracteres é uma sílaba, certo? E o coreano é uma língua que escreve com espaços, diferente de, por exemplo, o chinês ou o japonês. Então, se isso aqui fosse estar na norma padrão, teria que ser escrito mais assim, por exemplo, o primeiro verso. Então, a gente teria espaços. Mas o Isan, ele não usou espaço nenhum ao escrever esse poema. E aí a gente se pergunta por quê, né? O que isso significa. E... Bom, com certeza uma característica do autor e uma característica que ele vai usar em diversos textos, tanto poema quanto prosa, porque é mais difícil ainda de ler. E eu acho que quando a gente pensa num texto assim, sem espaçamento, dá uma ideia de atropelamento, bagunça, confusão. E seria por aí a ideia. Porém, se a gente for pensar na escrita latina, como a gente poderia apresentar um texto sem espaço nenhum na escrita latina? Será que isso iria ser similar a apresentar um texto em Hangul, escrito em coreano, sem espaço nenhum? Eu imagino que nenhum desses tradutores achou que seria a mesma coisa, porque ninguém optou por simplesmente não usar espaços.
A escrita coreana, como eu falei, ela é silábica, então mesmo não tendo espaços, ainda há uma certa legibilidade. Agora, na escrita latina, isso acarretaria numa dificuldade muito maior de leitura comparado com o coreano. E, então, talvez por esse motivo, ninguém optou por fazer a escrita dessa maneira. No caso desse poema, a professora Yoon Jang optou por fazer o separamento silábico dessa maneira. Imagina ler tudo num fôlego só em português, por exemplo. Sim, seria bastante complexo. E, então, aqui, na verdade, por um lado, é contrastante com o poema em coreano, porque aqui tem mais espaços, né? Mas, por outro lado, essa tática aqui, ela está espelhando, já que o nosso tema é espelhos, né? Ela está espelhando a linguagem coreana, que separa por sílabas cada caractere. Então, assim, também ficou tudo separado por sílabas, e ao colocar esses espaços mesmo dentro das palavras, né, que não teriam espaços normalmente, os espaços que existiriam normalmente acabam tendo o mesmo valor, dando, quem sabe, uma ideia parecida. É uma estratégia possível, digamos. Na tradução em espanhol e na tradução em inglês, eles não fazem isso, nem nesse poema, nem em nenhum dos outros poemas. Então, enfim, eles optaram por não focar nessa questão, focar em outros aspectos, talvez. E nesse livro aqui, que é a tradução para o português, a professora Yoon adotou, na verdade, estratégias diferentes dependendo do texto. Então, tem vários poemas do Isan que são escritos assim, tudo junto. Mas a professora traduziu alguns dessa maneira, como está aqui o espelho. Outros, ela traduziu mais, digamos assim, na norma padrão. Outros, ela fez algumas outras estratégias. Por exemplo, só para comentar, eu posso mencionar o conto, que ficou traduzido como Porco Encontra Aranha. E, nesse caso, é um conto, não é uma poesia. Então, quer dizer, desculpa, é Aranha Encontra Porco, não Porco Encontra Aranha. É um conto inteiro escrito sem espaço nenhum, o que é uma dificuldade de leitura já em coreano. Para mim, embaralha tudo, assim, aumenta a minha miopia, é horrível. Mas a professora Yoon, o que ela fez? Ela juntou algumas coisas, mas ainda manteve alguns espaços. Então, a estratégia, nesse caso aqui, só para apresentar uma estratégia diferente para vocês, foi de agrupar em alguns sintagmas. Então, por exemplo, eu vou ler aqui a primeira frase do conto, só para exemplificar. Naquela noite, tudo junto, Calma que é difícil. A esposa rolou escada abaixo, tudo junto, espaço. E um senhor muito esperto, tudo junto, mais um espaço, já deixou alertado, espaço, que não é para ficar lamentando à toa, espaço, coisas de manhã. Então, só para dar uma ideia de uma outra estratégia possível, porque não existia espaço nenhum, seria muita loucura na nossa escrita latina em português, ou no caso também em inglês ou espanhol. Então, aqui são alguns exemplos de estratégias possíveis, né, que poderiam ser feitos. A Tânia falou que é uma estratégia bem inteligente e criativa, espelhado mesmo, e a Naira falou que dá uma sensação de ondulações, como quando se olha para um espelho da água. Interessante essa sua leitura. E aí, deixa eu apresentar diferente aqui só um minutinho. Então, essa é a primeira coisa, né, que eu queria comentar sobre tradução, e que eu acho que é um desafio de tradução bem interessante. Ainda falando mais sobre umas questões visuais e gerais do poema, uma outra diferença que a gente vê se a gente comparar esse poema em português, o poema em espanhol, que está aqui agora, e o poema em inglês, que eu estou colocando aqui agora. Talvez vocês tenham percebido na disposição gráfica como foi usado para separar as estrofes esse símbolo aqui, que é um quadradinho. E aí, esse símbolo ele vai aparecer aqui
nas primeiras versões do Espelho, quando foi publicado em jornal, vai aparecer aqui o quadradinho separando as estrofes. E aí, por exemplo, o quão relevante é isso? Será que eu mantenho isso na minha tradução? Será que não? Enfim, em português e espanhol optou-se por não. Em inglês se manteve esse quadrado. Será que esse quadrado pode ser um espelho? Será que ele pode ter uma significância temática? Além disso, os versos, como vocês podem ver aqui, quase todos, né, são em casaizinhos, 2 e 2, que também traz a ideia de espelhamento, né? Então, esse também foi uma outra questão que apareceu nas traduções e foi valorizado, digamos, esse aspecto na tradução em inglesa e já nas outras não tanto assim. Até porque se a gente for pensar, esse poema aqui, ele está escrito na vertical, certo? Que hoje em dia não se utiliza mais muito, mas que é uma escrita tradicional, né? Então está escrito na vertical, e essa verticalidade não vai aparecer na tradução para essas línguas. Então, de que maneira que essa visualidade do poema vai aparecer nas traduções? E o que vai ser valorizado e o que enfim, não vai poder passar para frente e vai ser preciso focar em outros aspectos. Então, a princípio é isso. Olha, o Alessandro está dando uma sugestão. Fazer algo como o Saramago, sem pontuação, também seria uma estratégia possível. Sim, seria uma possibilidade. Vou falar um exemplo meu. Eu quis traduzir um poema do Isang para usar de epígrafe na minha dissertação. Então, nesse caso específico, eu tinha um motivo pelo qual eu estava traduzindo aquele poema e era relacionar aquele poema com a minha pesquisa. Então, eu não quis necessariamente valorizar essa questão gráfica ou essa questão de sem espaços. Então, para aquele caso, eu não quis deixar tudo sem espaço, mas eu tirei as letras maiúsculas, só como um toque sutil de algo que não está no padrão gráfico habitual, porque para mim não era tão interessante essa parte, por exemplo. Sendo que, por exemplo, no texto da Yun, isso ficou muito forte, né? É muito marcante que está tudo separado silabicamente. São muitas possibilidades. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu vou falar, né, um pouquinho, contextualizar um pouquinho esse poema. Então, ele foi escrito em 1933 e é um precedente a Olho de Corvo, que seria essa obra-prima, ou é considerada a obra-prima poética do Isang. Mas esse poema em específico, ele é considerado um poema exegese, ele é considerado quase que uma chave de leitura para o Olho de Corvo, principalmente por ele estar falando tão explicitamente de espelho, que é um tema que vai aparecer em todo o Olho de Corvo e, na verdade, em grande parte da produção do autor. É considerado um poema da primeira fase do autor, tem uma estética surrealista e uma experimentação avant-garde, e esses poemas da primeira fase, né, foram primeiramente publicados no Jornal de Língua Japonesa, Coreia e Arquitetura. Então, Jornal de Língua Japonesa, por causa do contexto colonial, e acho que é engraçado o fato de que foi publicado numa revista de arquitetura, né? O Isang começou sua carreira como arquiteto e ele começou publicando nesse meio. Eu trouxe alguns trechos aqui para a gente pensar mais especificamente nas questões textuais apresentadas por cada uma das traduções. E assim, só para comentar, né, acho que a ideia aqui não é ver quem traduziu melhor ou achar erros, não é o caso aqui, né, mas ver o que cada um dos textos está apresentando para a gente, o que é o foco de cada uma dessas obras. Pensando na questão da fragmentação da individualidade. Então, nesse poema é apresentado para a gente um eu e um eu do espelho, certo? Qual é o sujeito verdadeiro?
a gente tem aqui: o eu do espelho é bem o oposto de mim, mas também se parece muito comigo. Em espanhol: aunque el yo del espejo es opuesto al yo verdadero, uno y otro se parecen mucho. E em inglês: the me inside the mirror is the opposite of me and yet looks quite like me. Uma questão interessante é que em espanhol ficou explicitado que existe um eu verdadeiro, e logo o eu do espelho seria falso, que é uma ideia que talvez apareça no Olho de Corvo, mas não necessariamente aqui nesse poema, do jeito que a gente está vendo ele em português ou em inglês. Não fica claro, né, quem é o sujeito verdadeiro, quem é o falso, ou se existe isso, não é? Porque é difícil de saber. Uma outra coisa interessante é que em inglês, o Jack Young, que foi o tradutor desse poema, em específico, ele usou me inside the mirror, tudo com hífens. E ele vai usar isso, na verdade, em todas as traduções que ele faz de poesia do Isao, porque esse termo vai ser frequentemente utilizado, que é o termo que aparece em coreano como goru sogyena. E aí, em português, o eu do espelho, em espanhol também parecido, mas com essa ideia implícita de que o eu do espelho é falso, porque está chamando o outro de verdadeiro. E em inglês, me inside the mirror, apresentado assim com hífens. Aí, para trazer um pouco das palavras do tradutor. Então, aqui eu vou quebrar um pouco essa leitura que a gente estava fazendo sobre os textos e trazer um pouquinho do que o tradutor falou, porque eu achei interessante o que ele considerou muito essencial para ele. Para ele, esse termo goru sogyena é a chave do poema. Então, por isso, ele focou muito nesse termo em específico, que talvez não tenha sido o que foi mais valorizado nas outras traduções, ou pelo menos não chama tanta atenção, até pela apresentação gráfica. Primeiramente, um dos motivos que o tradutor se interessou tanto assim por esse tema é porque, para ele, isso traz uma tridimensionalidade do espelho que ele não conhecia antes ou em outros autores. Então, só para explicar um pouquinho do coreano, vou tentar traduzir literalmente. Então, gour, espelho, so, interior, esse i significa um possessivo, e na, eu. Então, vem nessa ordem: espelho, interior, eu, o eu do interior do espelho. Algo assim. E se a gente pensar o eu do espelho, ou yo del espejo, não tem essa tridimensionalidade, porque o eu do espelho pode ser bidimensional, mas se a gente pensa na palavra interior ou inside, como apareceu em inglês, ele mostra que existe todo um mundo tridimensional que mora atrás do espelho. O espelho seria só a película que divide, mas que atrás não tem só uma representação bidimensional, mas todo um outro mundo atrás do espelho. Então, para esse tradutor foi muito importante manter a palavra inside. Ele também pensou em algumas outras opções, como, por exemplo, mirrors inside eye, porque essa opção manteria a ordem das palavras. E o motivo pelo qual o Jack Young disse que ele gosta da ordem das palavras, da maneira como é apresentado em coreano, é porque primeiro a gente visualiza que existe um espelho, depois a gente visualiza que existe um interior do espelho, e por fim a gente encontra um eu que está lá olhando de volta. Então vem nessa ordem. Ele tentou manter essa ordem, mas por fim desistiu porque achou que isso é muito desajeitado em língua inglesa. Então, infelizmente, apesar dele gostar desse aspecto, ele não conseguiu achar uma solução para isso. Ele também pensou em mirrors me, usado dessa maneira, tudo junto, que também daria uma ênfase nesse termo, né? Não estaria sendo utilizado da maneira convencional em inglês,
mas isso perderia a referência ao interior do espelho, e por fim optou pelo uso dos hífens, que visualmente sugerem uma conexão indissociável entre o eu e o dentro do espelho. Eles estão juntos ali na mesma palavra, não são coisas separadas. Além disso, essa questão de separação que o hífen propõe, eu diria que é relacionado também à ideia do espelho, ou como a gente representa o espelho graficamente. Para falar de alguns temas que eu considero importantes em espelho, o espelho, nesse poema, é uma prisão que separa o eu lírico de si mesmo. Então, o espelho é essa barreira física que impede conexão, impede o toque, então, impede também comunicação, e também a gente pode dizer que impede o afeto. Além disso, a barreira da comunicação entre o eu e o mundo, né? Então, por um lado, separa o eu do eu mesmo, o eu de um segundo eu, e aí a gente poderia pensar em diversas linhas, né? Como alguma linha psicanalítica de consciente e inconsciente, alguma linha de autoconhecimento, de amor próprio, alguma coisa assim. E, além disso, a gente também pode pensar que existe um eu que está preso nesse mundo e, por isso, não consegue se comunicar efetivamente com o mundo exterior. Então, também seria uma possibilidade apresentada nesse espelho. Se tiverem mais ideias, podem comentar. Deixa eu pensar na questão do tempo. Bom, eu vou apresentar para vocês o livro Olho de Corvo. Eu acredito que a gente não vai ter tempo para falar sobre a poesia do Olho de Corvo, mas também depois a gente pode entrar em contato se vocês tiverem alguma pergunta. O Olho de Corvo foi publicado de forma serial em 1934 no Jornal do Centro de Joseon. Joseon, o nome antigo para a Coreia. E então cada poema aparecia em uma semana. Originalmente, o Isan escreveu uma seleção de 30 poemas para publicar nessa coleção, mas quando o poema número 15 foi publicado, o público revoltado forçou a suspensão da série, porque ficaram muito revoltados com toda a inovação proposta pelo Isan. E esse fato é muito curioso, porque então a gente tem os 15 poemas públicos que a gente conhece, e a gente tem os 15 poemas ocultos, que ninguém sabe quais são. Então são os poemas do outro lado do espelho, que mesmo que seja uma situação que estava fora do controle do autor, acabou acontecendo essa coincidência. Então metade são conhecidos e são os que a gente tem, a outra metade ninguém sabe quais seriam. E os leitores ficaram revoltadíssimos com a falta de lirismo e realismo, e também com os experimentos radicais com elementos visuais. Isso fez com que fosse considerado uma repetição sem sentido. Além disso, tiveram pessoas que ficaram revoltadas porque achavam que, num contexto colonial, o Isan deveria estar escrevendo de maneira explicitamente engajada frente à violência colonial, como alguns outros autores faziam nessa época. E, ao invés disso, o Isan estava se voltando a si mesmo, né? Mas também acho que essa coisa de colonialidade aparece, sim, no Isan, e só porque ele não é tão ativamente engajado politicamente, a gente não pode descartar isso. Vou falar um pouco sobre o título de Olho de Corvo, e daí a gente vai abrir para perguntas. Então, também, se quiserem já ir pensando ou até irem mandando. Em coreano, o título é Ogamdo, e é escrito em ideogramas chineses, como está escrito aqui embaixo. E isso seria um jogo de palavras com a palavra Jogando, que está escrito aqui
embaixo. Os ideogramas chineses, hoje em dia, eles caíram bastante em desuso no coreano, são usados só uma vez ou outra, mas na época eles eram bastante utilizados. Então, por isso que esse título vem assim em ideogramas chineses, ok? E então, o termo original, Jo-gam-do, significa pássaro, Jo, um olhar para baixo, Gam, e Do significa desenho, qualquer tipo de desenho. E juntando tudo isso, o significado do que seria Jo-gam-do é vista panorâmica. Então, como, por exemplo, uma foto aérea ou uma pintura representando uma vista aérea. E, claro, tem a ver com o fato de que seria a visão de um pássaro. Porém, no título, o Isan troca Jo por O, que é corvo. Então, ele troca pássaro, qualquer pássaro, por corvo. E aí também cabe, por exemplo, a gente pensar no corvo do Edgar Allan Poe, por exemplo. Mas, além disso, se vocês verem os ideogramas chineses, eles são muito parecidos. O segundo e o terceiro são iguais, né? Mas Jo e O são quase o mesmo, só muda um risco extra que está aqui. E dentro do estudo dos ideogramas chineses, né, existe o que cada parte significaria, digamos assim. E essa linha aqui seria exatamente o olho do pássaro. A gente teria o olho do pássaro aqui, o bico. Então, ao mudar de Jo para o Isan está tirando exatamente o olho do pássaro. Então, esse é exemplo de jogos de linguagem que ele fazia mesmo com a parte visual das letras. E isso é bastante comum na obra do Isan e mostra muito dessa questão visual dele. E, enfim, o próprio termo é super visual, né? Tanto o Gam-do quanto o Jo-gam-do, mas o corvo está sugerindo algo mais fúnebre. Então, para a tradução em inglês, o título ficou Crow's Eye View. E acho que a tradução em inglês levou sorte, digamos assim, porque em inglês existe a expressão Bird's Eye View, que significa algo parecido com o coreano e ainda mantém essa questão do pássaro. Então, teve sorte, digamos assim, e já em português e em espanhol foi um pouco mais difícil. Em português, acabou se optando por olho de corvo, assim, com hífens. E isso seria uma paródia do olho de peixe, que seria uma lente fotográfica. E aí o olho de peixe ele não é necessariamente uma vista aérea, mas também faz menção a essa coisa visual, que é muito predominante nesse livro, e faz menção às artes visuais, né? Só que no caso seria a fotografia, mas e também por ser uma lente ampla, né? Que mostra mais a imagem, também teria essa questão similar com a vista panorâmica, ainda que seja diferente, né? Um olho de peixe e uma vista panorâmica. E aí, substituindo o peixe, temos o olho de corvo. E por fim, em espanhol, ficou a vista de cuervo. E não sei se alguém tem alguma ideia, mas eu não conheço nenhuma expressão em espanhol que possa estar sendo uma referência disso, então talvez tenha sido mais uma tradução que não está fazendo referência a uma expressão, como acontece em coreano, em inglês ou em português. Se alguém conhecer alguma expressão, eu gostaria de saber. Fiquei tentando pensar, mas não conheço. Então, acho que só essa questão do título já foi bastante interessante e também bastante difícil do ponto de vista da tradução. Eu vou responder perguntas agora, então vou ler aqui do chat. A Naira está falando, professora, sabe dizer se ele de alguma forma foi influenciado por Mallarmé? Sim, com certeza, bastante. Então, acho que diferentemente de outros autores coreanos dessa mesma fase do modernismo, que estavam se voltando para a Coreia e para a cultura coreana, assim, exclusivamente por causa do contexto colonial e como uma tentativa de sobrevivência mesmo, o Isan, na verdade, ele traz bastante referência de outros autores, como autores europeus, como o Mallarmé,
que também foi uma coisa criticada, digamos assim, mas eu argumentaria que ele não traz como uma cópia, mas ele também está trazendo bastante de literatura coreana junto, né? Mas na época isso foi criticado. E eu acho que os principais autores que são mais associados seriam Baudelaire, Mallarmé, Edgar Allan Poe, que eu lembro agora, acho que esses são três que são comumente associados com o Yi-san. Então, sim, com certeza. A Marília está falando, essa inventividade não seria uma forma de resistência e engajamento também? Sim, eu concordo totalmente. Então, esse é o meu ponto de vista. E o Yi-san está sempre... como você falou, a inventividade, está sempre brincando com a linguagem. E aí, por exemplo, o Yi-san escreveu poemas em japonês. Então, do ponto de vista de todos que estavam lutando por uma liberação da Coreia, isso pode ter parecido vendido. Mas, por exemplo, eu assisti uma palestra sobre a tradutora do japonês para o inglês do Yi-san, e ela falou como, na verdade, o Yi-san coreaniza o japonês e está sempre dobrando todas as regras da língua, apesar de que, claro, ele falava japonês fluentemente. Então, eu acho que tem, sim, muito isso de resistência, que às vezes pode ficar um pouco escondida, porque outros autores da época eram muito mais explicitamente engajados politicamente e estavam, digamos assim, colocando a mão na massa em sindicatos e outras organizações políticas, que não era o caso do Yi-san, mas eu acredito que também tem muito que aparece, sim, na obra do Yi-san. Até o próprio título, esse Jogando, que está aqui na tela, com esses mesmos ideogramas chineses, mas em japonês era como se conhecia as fotografias aéreas, né, fotografia de avião, que eram usados como um instrumento opressor colonial. Então, eram através dessas fotografias aéreas que, por exemplo, o Japão controlava agrupamentos políticos ou tentativas de resistência, além de outras coisas. Então, esse tipo de leitura é um contraponto, né, contra essa ideia de que o Yi-san não seria engajado politicamente. É isso, chegamos em 4 horas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para mim ou para Jean também, se alguém pensar em alguma coisa. Mas acho que por enquanto é isso. Que pena que não pudemos falar sobre o outro poema, mas vocês têm ele lá para ler e qualquer pergunta também podem entrar em contato comigo. Oi, Carol. Solange, tudo bom? Tudo. Pedindo desculpas para todo mundo pelo grande rolo do começo da aula e agradecendo demais a participação de vocês duas. Foram 2 apresentações excelentes para quem não conhece absolutamente nada de literatura coreana como eu. E eu só gostaria de fazer aqui um pequeno comentário em relação à apresentação da Ji, que eu acho uma coisa assim incrível, no pior sentido da palavra, ver como as pessoas deixam de lado aspectos tão essenciais de uma tradução e acabam visando uma padronização que não leva a absolutamente nada como resultado final na parte estética, por exemplo, e também não sei até que ponto poderia interferir na compreensão do texto ou no prazer que a pessoa possa sentir ao ler o texto. Porque, eu não sei, acho que o estilo do autor é uma coisa tão pessoal, tão delicada, que não deveria ser deixado de lado assim com tanta facilidade, para usar uma palavra não muito adequada. Nossa, realmente, mas eu não sei como é que é com as outras editoras ou como que tá com os outros tradutores mais experientes, né?
No começo eu pensei que talvez eles não confiavam no meu trabalho, mas no final eles publicaram do jeito que eu traduzi no final. Mas realmente, em relação à literatura dos países mais desconhecidos aqui ou mundialmente, eu acho que acontece muito essa situação em que não de querer, mas acabamos ignorando a peculiaridade da linguagem da obra, né? Olha, eu posso te garantir que isso acontece com o inglês também. Hum, Já tive experiência, não vou citar aqui porque seria muito longo e fora do escopo da aula, mas eu já tive experiências com o inglês que supostamente seria uma língua muito mais acessível e conhecida do que coreano ou uma língua asiática ou, sei lá, grego antigo, latim. Então, nossa, então é muito complicado. entendi. Bom, gente, agradeço demais a presença da Carol, da Di. Foi um prazer ter as duas aqui. Gente, tchau, obrigada pela presença de Tudo bem, todos. obrigado. Tchau, obrigada a Obrigada. vocês. Boa tarde. Tchau. Tchau.